Bem-vindo ao English Brazil Podcast, onde o inglês encontra a cultura brasileira. Por meio de conversas reais, dicas práticas e um clima descontraído. Apresentado por Jack e Tash, este é o seu espaço para aprender e praticar inglês de forma natural, divertida e significativa. Coloque seus fones de ouvido, fique à vontade e junte-se a nós no English Brazil Podcast. Oi, pessoal. Olha, entrevista de emprego já dá aquele frio na barriga, né? Com certeza. E quando é em inglês, então, parece que a pressão dobra. É verdade. Muita gente sente isso. Então, hoje a gente vai mergulhar em algumas estratégias, sabe? Dicas que a gente pegou de uns materiais bem focados nisso, tipo guias da internet e até recursos gerais, como o BBC Learning English. Isso. A ideia é, assim, desmistificar um pouco e ver o que realmente funciona para causar uma boa impressão. Exato. E é bom lembrar que a preparação, ela vai além de só saber as palavras em inglês, né? Como assim? É que os recrutadores, eles querem entender a sua linha de raciocínio por trás do que você fala. Não é só a gramática perfeita, mas a clareza, a estratégia na comunicação, sabe? Como você apresenta suas ideias, sua trajetória. Entendi. Clareza e estratégia. Bom ponto. Então vamos começar com aquela pergunta que, nossa, sempre aparece. Tell me about yourself. Fale sobre você. Essa é a clássica das clássicas. Pois é. E o material que a gente viu sugere que não é para contar a vida toda, né? É mais um resumo profissional. Uhum. E para avaliar como você se apresenta. A dica da estrutura passado, presente e futuro é bem interessante para isso. Ah, sim. Eu vi isso. Passado seria tipo o background, as conquistas. Exato. Experiências-chave. E aí o Simple Past funciona bem, né? I was promoted, I worked on Project X, coisas pontuais que aconteceram. Certo. E o presente? A função atual? Isso. O que você está fazendo agora, suas responsabilidades. E aqui tem um detalhe interessante que um dos guias apontou. Usar o Present Perfect para ações que continuam. Tipo, I have worked here for X years. Exato. Em vez de só I work. Exatamente. É uma nuance. Mostra que a ação começou no passado e continua relevante agora. É sutil, mas pode passar uma imagem de continuidade, de experiência consolidada no presente. Um erro comum é usar só o Simple Present para tudo. Boa dica, essa do Present Perfect. E o futuro, claro. É onde você quer chegar, alinhando com a vaga. Mas, será que usar essa estrutura não deixa a resposta meio engessada? Se todo mundo usar? Olha, é um risco sim, mas a estrutura é um guia, né? Não um script para decorar. Entendi. O legal dela é que mostra uma lógica, uma trajetória. Mas tem que ser natural. A dica não é decorar palavra por palavra. É praticar a sua história dentro dessa lógica. Talvez praticar em voz alta, ou até como uma fonte sugeriu, em aulas de conversação focadas nisso. Faz sentido. Para internalizar sem parecer um robô. Ok. Próxima pergunta. Why do you want to work here? Por que aqui? Ah, essa exige lição de casa. Totalmente. Não dá para responder sem pesquisar a empresa antes. Tinha um exemplo ótimo no material, acho que era do Google, Sim, eu lembro. onde o candidato mostrou que conhecia não só os produtos, mas, tipo, a cultura de colaboração, o ambiente mais descontraído, e aí ele conectou a resposta dele com isso. É isso, essa conexão é a chave. Você precisa mostrar que entende os valores, a missão da empresa e como você, com a sua experiência e seus objetivos, se encaixa ali. Mostra que não é só mais uma candidatura, né? Que teve um interesse real. Exatamente. Mostra interesse genuíno e já dá uma pista sobre o tal do fit cultural. E claro, né, adaptar o tom. Se a empresa é mais formal, a resposta é mais séria. Se é mais startup, talvez algo mais direto ao ponto. Boa. Agora, a pergunta do medo. What are your strengths and weaknesses? Pontos fortes e fracos. Essa é delicada. É delicada, sim. Os materiais falam em sinceridade, mas com estratégia. Para os pontos fortes é mais fácil, né? Falar que é criativo, flexível, creative, flexible. Sim, mas mesmo aí é bom dar exemplos, né? Não só listar adjetivos. Mas a parte das fraquezas, weaknesses, aí que o bicho pega. Como abordar isso sem se queimar? Olha, os exemplos que apareceram foram tipo ser muito autocrítico, self-critical, ou detalhista demais, too detail-oriented, até dificuldade em falar em público, difficulty with public speaking. Certo.
Mas a dica de ouro que apareceu bastante foi: quando você mencionar uma fraqueza, primeiro, mostre que você tem consciência dela. Segundo, e mais importante, mostre o que você está fazendo para melhorar. Ah, o plano de ação. Exato, tipo, eu percebo que às vezes sou muito detalhista, mas estou aprendendo a focar no essencial para entregar mais rápido, ou tenho um pouco de receio de apresentações grandes, mas fiz um curso de oratória e tenho praticado em reuniões menores. Isso mostra autoconsciência e proatividade. Nossa, isso muda tudo. Tira aquele peso negativo e evita aquelas respostas clichês, né? Tipo, sou muito perfeccionista. Pois é. E outra coisa, evitar usar palavras que soem como insegurança pura, tipo a própria palavra insecure. Melhor focar em comportamentos ou habilidades específicas que estão sendo desenvolvidas. Perfeito. E falando em desenvolver, um ponto que surgiu bastante foi a prática. Praticar as respostas em voz alta. Fundamental. É nessa hora que a gente percebe onde trava, onde falta vocabulário, especialmente o vocabulário específico da área, né? Verdade. Às vezes a gente sabe falar inglês geral, mas na hora de descrever um projeto técnico. Aí faltam as palavras certas. Por isso, a necessidade de pesquisar esse vocabulário técnico da sua área antes, termos para descrever suas experiências de forma... Então não é só fazer aula de inglês geral. Ajuda muito, claro. Recursos como o BBC Learning English são ótimos para base, gramática, listening. Mas para a entrevista, precisa desse complemento. A prática específica, simulando as perguntas, usando o vocabulário da área, talvez com base nesses guias que a gente viu. É isso que dá a fluência e a confiança para aquele momento. É combinar as duas coisas, sabe? Entendi. Combinação de base forte com prática direcionada. Bom, então para a gente recapitular, os pontos essenciais seriam aquela estrutura passado, presente e futuro para o fale sobre você, lembrando da dica do Present Perfect, a pesquisa caprichada para responder o porquê trabalhar aqui. Essencial. A sinceridade estratégica para as fraquezas, sempre com um plano de ação. Isso, mostrar a solução. E claro, praticar muito em voz alta, focando também no vocabulário específico da área. Exato. E para fechar, queria deixar uma reflexão. Manda. A gente falou muito do o que responder, mas e o como? A própria forma como você usa o inglês, a escolha das palavras, a organização das frases, a fluidez, mesmo que o inglês não seja perfeito, sabe? Interessante. Tudo isso comunica profissionalismo, preparação. Às vezes até antes do recrutador processar todo o conteúdo da resposta. A linguagem em si já passa uma mensagem. Quer dizer, o próprio domínio do idioma ou o esforço em usá-lo bem já conta pontos? Sim, exatamente. O inglês não é só ferramenta para entregar a resposta, ele é parte da sua apresentação profissional ali. Vale a pena pensar nisso também, como seu inglês pode ser ele mesmo um ponto forte. E esse foi o episódio de hoje do English Brazil Podcast. Esperamos que você tenha curtido e aprendido alguma coisa nova. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha, seguir o canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Toda semana, a gente traz conversas reais, dicas práticas e curiosidades da cultura brasileira. Tudo em inglês, é claro. E se quiser sugerir um tema ou mandar um comentário, é só falar com a gente nas redes sociais ou nos comentários aqui embaixo. Obrigado por estar com a gente hoje. See you next time and remember, keep learning, keep listening, and keep having fun. Bye!